Olá, tudo bem? Meu nome é Alessio. Eu sou a Viviane. Hoje nós trouxemos para você uma fórmula. A fórmula que vai levar você à estabilidade, ao sucesso financeiro familiar. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e acione o sininho das notificações. Dessa forma você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos que está nota 10. Você já imaginou ter ou começar uma vida familiar sem problemas financeiros? Sem contas acumuladas, sem pagar juros, podendo dar uma vida confortável para sua esposa, para os seus filhos, poder viajar, se divertir e ainda o que é melhor, poder garantir a estabilidade financeira na sua velhice? Pois se você está nos assistindo até agora, eu tenho certeza que você quer tudo isso para a sua vida. E é isso que nós iremos trazer para você. Nós iremos trazer, através de uma fórmula, toda a experiência que eu e minha esposa tivemos durante nossa vida matrimonial. Foram 21 anos com muitas experiências, com muitas passagens dolorosas, passagens boas, que nós, através do apanhado de todas essas informações, de todos esses dados, criamos uma fórmula que vai antecipar o seu sucesso financeiro familiar. Em 21 anos de casados, nós descobrimos que a falta de conhecimento, de disciplina, de uma boa relação com o dinheiro podem fazer estragos muito grandes na vida familiar que se inicia. Podendo, assim, sem querer fazer terrorismo, destruir o grande sonho da construção de uma família perfeita com uma vida financeira estável e confortável. E o que pretendemos aqui é traçar para vocês um caminho, entregar para vocês um mapa para atingir esse sucesso financeiro de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, sem ter que passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos durante todo esse período do início da nossa vida, sem que vocês tenham que passar pelas dores que nós passamos. Então nós daremos a você simplesmente um atalho fantástico para que você atinja mais rápido o sucesso financeiro da sua família. Nós temos o mapa, o caminho para te oferecer para que você chegue à sua estabilidade financeira, pulando muitos desses problemas que nós passamos, muitas dessas dificuldades, até descobrir esse caminho que nós iremos mostrar para vocês. Um caminho testado por nós, com toda a nossa experiência desses 21 anos de casados e que nos levou, antes dos 30 anos de idade, à nossa estabilidade financeira, nos levou a adquirir o que para nós era um valor extraordinário em patrimônio. E com essa fórmula, hoje nós temos independência financeira, qualidade de vida, rendas oriundas de várias fontes de investimentos, e isso vai nos levar precocemente a uma aposentadoria sem depender do governo, sem depender de anos de contribuição, idade. Nós vamos escolher a idade, nós podemos hoje escolher a idade com a qual nós iremos nos aposentar. Nós podemos proporcionar aos nossos filhos uma educação de qualidade, nós temos saúde, nós temos lazer, enfim, tudo aquilo que uma vida financeiramente estável pode proporcionar para uma família, nós temos hoje. E tudo o que nós passamos e que nos fez aprender a fórmula do sucesso financeiro familiar, nós vamos oferecer a vocês através de conteúdos que foram desenvolvidos por nós, por mim, pelo Alessio, e que vão te ajudar a se organizar financeiramente para atingir esse sucesso. E para que a sua estabilidade chegue bem mais rápido do que nós conseguimos atingir, né? Então, porque um dos maiores problemas de quando nós começamos uma vida familiar é não sabermos lidar de forma adequada com o nosso dinheiro. E isso nos traz uma série de problemas e de conflitos logo no início dessa relação, como por exemplo o descontrole financeiro,
a baixa qualidade de vida, a falta de estrutura familiar, endividamento, estresse, assim, várias coisas que nos tiram o sono, que nos trazem várias ameaças. Vou falar para vocês então um pouquinho sobre cada um desses itens, né? E vamos começar pelo descontrole financeiro. No início da vida a dois, muitas coisas são novidades para o casal, a começar pelos gastos com a festa de casamento, que tem valores exorbitantes, né? E isso faz com que nos esqueçamos que a vida a dois, ela começa a mudar, ela traz uma série de despesas com as quais o casal não está acostumado, como por exemplo, água, luz, telefone, gás, internet, uma série de gastos, né, como idas no supermercado e a manutenção mesmo de subsistência ali da casa, você não está acostumado, porque antes isso era normalmente feito pelos pais e que agora vai ser feito pelo casal, né? Então, se esse início começa de forma desorganizada, se você não sabe lidar com o seu dinheiro, se a sua relação com o seu dinheiro é uma relação muito conturbada, muito desleixada até, isso pode já ser o início de um descontrole financeiro na sua vida familiar. Então a gente precisa prestar atenção, porque isso pode trazer uma série de consequências graves e atrasar a vida da família, a chegada da estabilidade financeira, né? No nosso caso, quando nós casamos, já foi sob um grande estado de descontrole financeiro. Eu havia abrido mão do meu emprego para ajudar o Alessio na empresa que ele tinha, né? Tínhamos muitas dívidas para pagar, o que a empresa proporcionava de lucro não era suficiente para suprir todas as despesas que eram enormes para nós, e a estabilidade parecia cada vez mais distante e muito mais difícil. Não tínhamos nenhuma qualidade de vida, nós não passeávamos, nós não saíamos finais de semana, a gente não viajava, e tudo que a gente queria comprar de extra era estritamente restrito. A gente tinha que analisar cada gasto que nós tínhamos para que o nosso dinheiro desse para fazer o mínimo que uma família precisa. E nós passamos um bom tempo nessa situação difícil, uma situação assim, nada confortável. Se naquele tempo, ao invés de termos feito uma festa de casamento, nós tivéssemos pego dinheiro e investido no pagamento das nossas dívidas, talvez tivesse sido bem mais fácil o nosso processo. Se naquele tempo também alguém tivesse nos despertado para a importância de uma organização financeira, nos ensinado um caminho para a conscientização de que com dinheiro não se brinca, que com dinheiro que o dinheiro não aguenta desaforo, e se a gente soubesse que a organização é tudo, nós teríamos saído mais rápido daquela situação que nós nos encontrávamos, né? E nós não tínhamos nenhuma estrutura familiar, tudo estava errado, bagunçado, o dinheiro nunca sobrava, aliás, ele nunca dava nem para pagar as contas, né? E com isso, o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais desequilibrado, as coisas pareciam não andar, parece que o dinheiro fugia da gente. Queríamos a nossa casa, a gente queria a nossa vida, mas isso parecia longe demais da nossa realidade, pois nem pagar um aluguel a gente não conseguia naquela época que nós nos casamos. E para acabar de completar, veio a minha primeira gravidez, né? Aí sim, o desespero foi completo. Nós já estávamos endividados quando nós nos casamos, então nós não tínhamos e a gente não tinha nenhuma perspectiva de como pagar essas dívidas, de como sair daquela situação. Mas esse endividamento, ele pode vir de várias maneiras no início de uma vida a dois. Às vezes, como no nosso caso, ela já vem com o casamento, a gente já casou tendo algumas dívidas ali, e isso dificultou muito o nosso processo, mas em muitos casos, esse endividamento ele chega devagarzinho, silencioso, a família demora a perceber que ela está entrando num fracasso financeiro mesmo, né?
Às vezes você não percebe que aquele dinheiro que você gasta extra, que você deixou de economizar, ele vai fazendo falta no final do mês e vai deixando ali um buraquinho no seu pote. E no mês seguinte você não dá importância para aquilo, e aí você acha que aquilo não tem problema nenhum, porque você mantém uma relação inadequada com o seu dinheiro, então você acha que é normal num mês você gastar mais, outro mês você gastar menos, e que isso não vai trazer um desequilíbrio para você. E aí isso impede que você perceba que, para tapar aquela falha que ficou no seu orçamento lá no mês anterior, nesse mês atual você precisa se restringir de algumas coisas para que o seu dinheiro, né, o seu controle volte ao normal. Mas você só consegue fazer isso se você souber como traçar uma organização, né? Se você traçar um objetivo de organização para você, para que você chegue a essa estabilidade com mais rapidez. O endividamento e esse controle, essa falta de controle, na verdade, é uma falta de luz no fim do túnel quando nós estamos endividados. Ele nos leva a um caminho tão doloroso, a um nível de estresse tão grande, que nada mais na vida da gente faz sentido. A gente não vê graça em mais nada, a nossa saúde física e emocional ela fica completamente abalada, né? Ficam comprometidas mesmo. O relacionamento com a família ele fica cada vez mais insustentável. A família perde assim completamente o controle das emoções, e aí em muitos casos que o casamento termina ali, porque a relação ela ainda está frágil, você ainda não solidificou isso, e aí aquele velho ditado que diz, né, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Então essa é a mais pura realidade. Com a gente foi exatamente assim, só que no nosso caso nós tivemos a sorte que a gente conseguiu manter a família, mesmo passando por todo esse desgaste financeiro que nós tínhamos. E nós ainda tínhamos um agravante, porque a gente era muito novo ainda. Quando nós passamos por todo esse processo, a gente não tinha nenhuma maturidade, e isso somado com a nossa falta de controle que fazia a nossa situação ficar muito mais difícil. E aí existem casos tão graves de endividamento que, além do sofrimento, daquela carga pesada que a gente precisa carregar quando nós estamos passando por isso, por essa falta de recurso financeiro mesmo, que a gente ainda pode sofrer ameaças, né? Ameaças gravíssimas, dependendo do grau de endividamento que você está. Isso aconteceu conosco em alguns momentos também. Então, não é uma situação fácil de você sair, mas foi o que nos deu fôlego, né? Foi o que nos fez querer melhorar, querer traçar para nós um caminho que pudesse nos tirar daquela situação. E foi o que nós fizemos. Foi onde nós começamos a traçar para a gente objetivos e metas, e aí nós fomos desenvolvendo um caminho, passo a passo, para conseguirmos nos livrar daquela situação toda. E se você tem esse caminho traçado para você, fica muito mais fácil de você conseguir enxergar, né, uma luz no fim do túnel, ou mesmo, se você tem já isso traçado para você, fica muito mais fácil de você não cair nesse mesmo problema, porque endividar é muito fácil, basta 2 ou 3 meses de falta de controle para que você comece a se endividar e não saber como sair. Então esse caminho é muito importante. Se você tem um caminho para seguir, isso vai te aliviar um pouco e vai te adiantar no processo de reestruturação mesmo. Mas tudo isso pode ser evitado se você tiver a fórmula que vai te levar ao sucesso financeiro familiar. Se você tiver um mapa para a sua organização financeira, para adquirir o hábito de gastar menos e poupar mais, você vai descobrir que o seu dinheiro pode trabalhar para você no futuro, né? E aí isso vai te ajudar a não ter os mesmos problemas que nós tivemos.
Essa falta de conhecimento, falta de organização e de objetivo financeiro, ela traz vários problemas para qualquer pessoa, seja ela casada, seja ela solteira. Ele tira o sono mesmo, como aconteceu com a gente, né? Não saber o caminho para a solução dos problemas atrasa todo o nosso processo de crescimento, né? Hoje nós poderíamos estar muito melhor do que nós estamos se nós não tivéssemos vivido esse processo que nós vivemos e que atrasou um pouco a realização dos nossos objetivos mesmo. Esse processo, esse sofrimento, ele faz a gente parar no tempo, ele te faz sofrer dores terríveis e te faz se sentir uma pessoa incapaz de prover o bem-estar daqueles que você mais ama, né? Então, essa preocupação te leva ao atraso de grandes projetos e também uma espera maior pela estabilidade. E essa estabilidade que nós todos queremos, né, para a nossa vida. Por isso, essa importância de sabermos organizar a nossa vida financeira desde o começo, mantendo uma relação de respeito com o nosso dinheiro, seja qual for o valor que você ganhe por mês, esse valor ele precisa ser respeitado, né? Isso vai te fazer dar um salto na sua estabilidade financeira. E essa fórmula que nós desenvolvemos, esse caminho que nós traçamos, ele vai resolver ou até mesmo evitar que todos esses problemas aconteçam com você, né? De uma forma mais simples de ser aplicada no seu dia a dia mesmo. É isso aí, Vivi. Você teve sábias palavras, né? E também, pessoal, faz parte aí dessa nossa fórmula. Eu separei dentro da fórmula os top 5 maiores medos que precisamos superar antes de constituirmos uma vida conjugal. É muito comum, né, a gente conhecer aquela pessoa, se apaixonar, querer casar com ela e simplesmente marcar a data de casamento. E isso não pode ser feito. Tudo na vida da gente tem que ser feito com planejamento. Então, esses 5 principais itens você precisa pensar, né, para poder você evitar aqueles medos que são desnecessários, aqueles medos que, quando descobertos já depois de marcada a data do casamento, pode nos desestabilizar e pode nos enfraquecer emocionalmente e dificultando com isso a superação desses próprios medos, né? O top número 1 para mim, né, e quero dizer também que eu não coloquei em ordem de prioridade nem de maior dificuldade, né? Não tem uma sequência do maior para o menor, nem vice-versa. Número 1, o primeiro medo. O nosso primeiro medo que eu citei dentre os top 5 é meu ganho não ser suficiente para iniciar uma família. Então a gente tem esse medo, né, no interior. Será que o salário que eu recebo vai ser o suficiente para eu sustentar a minha família, para eu sustentar a minha esposa, principalmente nesse início de casamento? Então sim, isso também é uma das coisas que devem ser preocupadas com antecedência, né? Esse é um dos primeiros medos que temos quando planejamos constituir uma família. Porém, existe uma maneira muito eficiente de quebrar esse medo, e essa maneira chama-se planejamento prévio, né? Como eu tinha dito antes. Planejar com antecedência a vida conjugal é muito importante para evitar que percamos noites de sono, né, com preocupações de vésperas das núpcias, né? Então, antes da núpcia, a gente vai pensar em namorar, em curtir a esposinha da gente, não se a gente vai conseguir pagar a conta do supermercado no final do mês ou a conta de energia, né? Antes de marcar a data do casamento, o ideal é começar a comprar os itens, né? Aqueles itens necessários, os itens mais importantes que a gente precisa, né, ter dentro da casa da gente, né, para que a gente possa começar e iniciar a nossa vida conjugal. Eu listei aqui um dos principais itens, para mim isso é o mais importante, né? Eu citei esses itens aqui em uma lista. Dentre esses itens, eu classifiquei os itens de móveis. Precisamos de pensar, antes de casar, em comprar alguns principais móveis. O principal deles, né, na minha opinião, seria a cama, o sofá, o guarda-roupas, armário, jogo de mesa. Se não tiver um local para guardar esses itens, né, são itens que ocupam muito espaço, né,
ocupam um volume, eles têm um volume muito grande, né? Então, se você não conseguir ou não tiver um espaço para guardar esses itens, vê se na casa de um parente, de um amigo, tem esse espaço onde você pode guardar esses itens até o dia do casamento. Você também pode pensar ou negociar com o próprio dono da loja ou gerente, negociar com ele, se você fechar com ele, fazer o pagamento desses móveis, se esses móveis podem permanecer no galpão de estoque deles até a data do seu casamento. Outra coisa que precisamos preocupar, geralmente as mulheres, né, as esposas que se preocupam com isso, são os enxovais. A gente não pode entrar para dentro de casa se os enxovais não estiverem já adquiridos. Por exemplo, os lençóis, as cobertas, as colchas, as fronhas, os travesseiros, toalhas, tapetes, panos de prato, forros de mesa. Então são itens, né, enxovais, móveis, vasilhas, eletrodomésticos, são itens que custam muito caro. Então, antes de marcar a data de casamento, a gente tem que ver como estão esses itens, né? Porque além dos gastos iniciais, como a Viviane falou, né, a festa de casamento, a gente vai ter também que comprar esses itens que são itens básicos para que a gente possa iniciar essa vida a dois. As vasilhas, que para mim é o mais importante, as vasilhas mais importantes para mim são as panelas, os pratos, talheres, as formas, né, para aquela esposa que tem aqueles dotes culinários, que é o caso da minha, Viviane, né, que para ela poder fazer aqueles biscoitos, pão de queijo, doces, bolos, né, ela precisa dessas formas aí disponíveis para poder fazer essas quitandas. Também nós não podemos esquecer dos eletrodomésticos. O fogão, a geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, liquidificador e forno são itens praticamente nos dias de hoje, nesses dias modernos, que são indispensáveis você ter antes de casar. Nossa, né, agora com esse medo, com esse primeiro item, eu acho que muita gente vai adiar aí a data de casamento, né? Mas eu acho que isso é o correto. A gente tem que se preocupar mesmo com essas coisas, porque isso, somado com outros detalhes, faz com que a gente já comece uma vida a dois, uma vida em casal, endividados e descontrolados financeiramente. E muitas das vezes o retorno, o controle se torna muito mais difícil de você ter, de você adquirir, se você não tiver essa prévia, esse planejamento inicial. Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês é o seguinte: talvez alguns desses itens, né, talvez os mais caros ou os mais volumosos, ao invés de você comprar, você reserve um dinheiro em um investimento de renda fixa, de liquidez diária, por exemplo, que é aquele que você pode sacar quando você quiser. Você vai poupando e colocando esse dinheiro ali naquele investimento. Por exemplo, o dinheiro da geladeira, o dinheiro do fogão, do micro-ondas ou de algum item mais caro. Você reserva esse dinheiro em um desses investimentos de fácil acesso no banco. Por que eu peço para vocês fazerem isso? Porque muitas das vezes um parente, ou nosso pai, ou nosso irmão, ou nosso padrinho de casamento pode nos agraciar com um desses presentes, né? Fazendo com que a gente economize o dinheiro gasto para esse item, podendo investir o mesmo dinheiro em outras coisas necessárias que realmente não irão faltar, né? Que é a necessidade no início do casamento. Então, assim, a dica é essa: você guarda seu dinheiro no local, aquele dinheiro que está reservado para comprar aquele eletrodoméstico. Caso você não ganhe o mesmo, você vai e compre. Caso contrário, você usa o dinheiro para outra coisa. Outra dica é o seguinte: se você não tiver uma casa própria, se você já não tiver adquirido essa casa, que é a casa onde você vai morar com o seu amor, eu aconselho que você busque essa casa, que você procure alugar essa casa o mais próximo possível do casamento, talvez um mês antes ou no máximo 2 meses antes. Dessa forma você vai conseguir procurar com mais paciência, com mais tranquilidade, um imóvel cujo aluguel ele caiba melhor no seu bolso, ele caiba melhor no orçamento familiar. Principalmente depois que você já fez uma série de outros gastos, né? Com o vestido da noiva, ou com a festa de casamento, ou com os eletrodomésticos e os outros itens necessários para iniciar o casamento. Depois que a gente gastou tanto, a gente vai pensar 2 vezes em alugar um imóvel mais caro nesse início de momento. Então a ideia é essa. Agora, se você verificar que já tem todos os itens,
né? E fica difícil você alugar uma casa até pagar. Muitas vezes a gente compra esses itens à prestação, né? Se você acha que fica muito difícil você ainda incluir no seu orçamento mais uma mensalidade, mais uma despesa fixa que é o aluguel, eu sugiro que você talvez combine com seus pais ou com seu sogro e sogra para vocês viverem aquele primeiro momento, talvez nos primeiros 6 meses ou até mesmo 1 ano, na casa deles, de forma que você possa liquidar todas essas dívidas que você fez inicialmente, para que posteriormente você possa pagar uma mensalidade de aluguel. O segundo medo, também que é um medo muito importante, é aquele que a gente tem quando a gente pensa em não conseguir prover o sustento da família, né? Então esse é um segundo medo muito importante, principalmente para os aspirantes casais, né? Os aspirantes conjugais. Iremos demonstrar para vocês, usando como exemplo a nossa própria vida, como que assim, a gente tendo muita fé em Deus, uma vida religiosa fervorosa, muito trabalho, tudo acontece de forma natural e muito mais fácil do que possamos imaginar. Primeiramente, é muito importante que tanto o marido quanto a mulher trabalhem. Isso é vital, isso é muito importante, né? Porque às vezes uma renda só na família é insuficiente ou até muito difícil para você conseguir entrar em ritmo de cruzeiro, né? Você entrar naquele ritmo natural com que as coisas comecem a ficar normais para você. Então isso se torna muito mais fácil que se tanto você quanto a sua esposa trabalhem, né? E tenham rendas extras, né? Depois que você garantiu o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, todos os dois têm uma renda distinta, eu aconselho que vocês busquem rendas extras, além das que vocês têm recorrentes, que vem do trabalho de cada um. Vocês busquem outros trabalhos, outras rendas extras, principalmente através do empreendedorismo. Procure empreender, investir em alguma coisa nas suas horas vagas que possa te trazer uma renda extra. Eu aconselho também que enquanto você estiver trabalhando na empresa, você trabalhando numa empresa, sua esposa em outra empresa, vocês tendo uma terceira fonte de renda ou quarta fonte de renda, vocês continuem, além disso, se especializando, estudando, buscando cursos, pode ser cursos online, se vocês não tiverem tempo disponível para buscar uma escola convencional, de forma que vocês continuem permanentemente se aperfeiçoando, se profissionalizando, de forma que quanto mais o tempo passar, mais você vai poder abraçar outras e novas oportunidades que venham até você, e de forma que você esteja preparado a abraçar e adquirir essas oportunidades. Pois é, pessoal, depois que passou o medo que a gente não ia conseguir iniciar a família, e depois o medo de não conseguir sustentar a família, vem o que eu considero o terceiro medo. O terceiro medo é não garantir o seu próprio futuro e o futuro do seu cônjuge, né? Então a gente às vezes se preocupa muito com isso, com o nosso futuro. E assim, através desses conteúdos que iremos trazer para vocês, através da nossa fórmula da estabilidade financeira familiar, a gente vai demonstrar que essa fórmula é muito eficiente para o casal no início ou até mesmo depois que já estão vivendo juntos em algum tempo, né? Porque nessa fórmula ela vai te ensinar como equilibrar suas contas de tal forma que os seus ganhos sejam suficientes para pagar todas as despesas do dia a dia do casal, cuidar da sua saúde, do seu lazer e ainda sobrar um pouco para investir. Através dessa fórmula, a caminhada para a prosperidade familiar será mais tranquila, né? E é isso aí, né? Depois que já passou o medo, que é aquele primeiro medo, que é medo de não conseguir iniciar a vida conjugal, né? E depois vem o segundo medo, que é não conseguir promover o seu próprio sustento ou o sustento do seu cônjuge. Vem o terceiro medo, que é não garantir o próprio futuro e o futuro da sua esposa ou da sua família. Iremos trazer, através desses conteúdos que estamos postando nesse canal, uma fórmula muito eficiente para que o casal, já no início do casamento, ou depois, caso já estejam vivendo juntos há algum tempo, como equilibrar suas contas de tal forma que seus ganhos sejam suficientes para pagar todas as despesas
do casal em dia, né? É muito importante que seja em dia, né? Juros é uma coisa que a gente tem que ganhar e não pagar. Então a gente precisa de pagar todas essas contas, todas essas despesas em dia, e isso a gente vai ensinar para vocês, além de ensinar como cuidar bem da sua família, sobrar dinheiro para a saúde, lazer e ainda sobrar um pouco para investir. Através dessa fórmula, a caminhada para a prosperidade familiar será mais eficiente e tranquila. Como eu disse no tópico anterior, né, para maior segurança e rapidez na evolução financeira, é necessário o mais breve possível que o casal crie as fontes extras de renda, né? Com isso, caso um ou outro perca o emprego, ou até mesmo os dois, né, existe essa possibilidade, se você tem outras fontes de renda, se você é empreendedor em alguma área, você vai garantir com essa atitude, com essa decisão tomada lá atrás, que as suas mensalidades, suas despesas diárias mensais não vão ser comprometidas, né? Dessa forma, esse medo vai se dissipar, esse medo vai desaparecer, que é não garantir o futuro seu e do seu cônjuge. Aí depois vem o quarto medo, né? Qual que quarto? E depois vem o quarto medo, né? Que é não garantir o futuro dos filhos. Nós iremos demonstrar para você, através de uma das experiências bem-sucedidas que eu e a Viviane tivemos na criação dos nossos filhos. Iremos mostrar como nós os educamos, a fim de conscientizá-los da importância da educação, inclusive da educação financeira, do trabalho digno e honesto para ele se tornar uma pessoa bem-sucedida. Afinal de contas, sempre buscamos investir parte da nossa renda na educação dos nossos filhos, pois temos a certeza que esse é o melhor patrimônio que podemos deixar e a melhor forma de garantir o futuro deles, né? Então, essa é a nossa dica, que você proporcione, se preocupe em deixar não patrimônios físicos, dinheiro para seus filhos, mas patrimônios educacionais, educação financeira e outros estudos, né? Ensine ele a pescar, não dê o peixe, né? Proporcione para os seus filhos uma educação voltada para o profissionalismo, né? Para que ele possa adquirir uma excelente profissão. Converse com cada um deles, né? Para saber o que eles gostariam de fazer no futuro, como eles gostariam de trabalhar, qual profissão eles gostariam de adquirir. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles, e essa é a melhor, como eu falei antes, o melhor patrimônio, a melhor herança que você vai poder deixar para eles. Agora vem o último medo, né? E para mim esse é o mais importante. O último medo é não conquistar uma vida digna em sua velhice. Como eu disse, né, para mim essa é a principal e mais importante das preocupações que nós devemos ter. Iremos ensinar como colocar o tempo ao seu favor. É importante que a gente se preocupe com a nossa aposentadoria, com a nossa velhice, enquanto estamos mais jovens, porque não adianta nada, você já está velho, já está idoso, você começar a preocupar com esse tipo de coisa, porque nesse momento você não vai ter mais o tempo a seu favor. Então, quanto antes você preocupar com isso, você vai conseguir conquistar uma independência financeira na sua velhice mais cedo possível. Através dessa forma, nós ensinaremos como reservar parte do seu ganho para investir e garantir uma renda digna e a possibilidade de você continuar trabalhando não por necessidade, mas sim por gostar do que faz, mas sim, como eu faço hoje, para ajudar de alguma forma, para contribuir de alguma forma na evolução da sociedade. E é isso que a gente procura fazer, né? Passar essa nossa experiência, né? Passar todas essas fases que nós tivemos na nossa vida e através dessas fases, dessas experiências, a gente construiu essa fórmula. Eu quero passar para vocês, na maior parte do tempo, através de conteúdos gratuitos, né? A intenção minha e da Viviane é que você não passe pelas dificuldades que nós passamos, que você salte essa parte e vá direto para a parte do sucesso. Isso é o que nós queremos, né? Porque a gente precisa desejar o bem para as pessoas, né? Quem deseja o bem para as pessoas, o bem retorna para elas. E esse é uma forma de eu ter gratidão por tudo que aconteceu comigo, com a Viviane, e passar um pouco dessa experiência, desse ensinamento
para vocês através dessa fórmula. Ok, e é isso o que a gente gostaria de passar para você hoje, né? A gente vai passar uma série de outros conteúdos, então mais uma vez eu peço para você não se esquecer de se inscrever e acionar o sininho das notificações. Dessa forma, se você tiver gostado desse conteúdo, você vai ficar sabendo dos outros conteúdos que a gente irá postar na sequência. Caso tenha tido alguma dúvida, né, a respeito desse conteúdo que eu e a Viviane passou, né, escreva nos comentários, a gente vai ter um prazer muito grande em responder todas as perguntas.